Livro A Gênese, de Allan Kardec. Primeira parte, capítulo 7. O esboço geológico da Terra. Os períodos geológicos. 1. A Terra possui em si mesma os traços evidentes da sua formação, cujas fases podem ser acompanhadas com precisão matemática nos diferentes solos que compõem a sua estrutura. O conjunto desses estudos constitui a ciência que chamamos de geologia. Ciência esta, nascida no século XIX, que trouxe esclarecimento sobre a questão tão controvertida da origem do globo terrestre e dos seres vivos que nele habitam. Aqui não se trata de uma simples hipótese, mas é o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. A história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas, de maneira bem mais exata do que nos livros que foram escritos sem o conhecimento adequado, visto que é a própria natureza que se revela, que se mostra tal como ela é. Ou seja, ela não depende da imaginação dos homens que andam por aí a criar teorias. Onde é possível notar os vestígios do fogo, podemos dizer com certeza que ali existiu fogo. Onde é possível notar os vestígios da água, também podemos dizer que a água esteve por ali. Onde se observam sinais de animais, é justo dizer que eles viveram naquela região. Portanto, a geologia é uma ciência toda baseada na observação e ela só tira deduções daquilo que vê. Sobre os pontos duvidosos, ela prefere nada afirmar. Também não emite opiniões discutíveis, cuja solução definitiva precise aguardar observações mais completas. Sem as descobertas da geologia e da astronomia, a gênese do mundo estaria ainda sob o domínio das lendas e das histórias sem comprovação científica, ou melhor, estaria nas trevas. Graças a essas duas ciências, o homem conhece hoje a história do planeta em que vive. As fábulas que existiam sobre o seu início desmoronaram, para não mais se levantar. 2. Em todos os terrenos em que existiam valas, rebaixos naturais ou escavações feitas pelos homens, notam-se as estratificações, ou melhor, as camadas superpostas. Os terremotos que apresentam essa disposição são chamados de terrenos estratificados. Essas camadas de espessuras que variam de alguns centímetros até 100 metros ou mais se distinguem entre si pela cor e pela natureza das substâncias que as compõem. Os trabalhos de engenharia, a perfuração de poços, a exploração de pedreiras e principalmente das minas permitiram observá-las até profundidades bastante consideráveis. 3. Em geral, essas camadas são homogêneas, ou seja, cada uma delas é constituída de uma mesma substância ou de substâncias diferentes, mas que existiram juntas e assim formaram um todo compacto. A linha de separação, aquela que isola uma camada da outra, é sempre nitidamente demarcada, assim como na separação de uma carreira de tijolos da outra numa parede. Em parte alguma, essas camadas se apresentam misturadas a ponto de terem os seus respectivos limites confundidos uns com os outros, como acontece, por exemplo, com as cores do prisma, cristal que decompõe a luz, e do arco-íris. Por meio dessas características, é possível reconhecer que essas camadas se formaram sucessivamente, depositando-se umas sobre as outras em condições e por causas diferentes. As mais profundas são, naturalmente, as que se formaram em primeiro lugar, e as mais superficiais, as que se formaram posteriormente. A última de todas as camadas, aquela que se acha na superfície, é a camada de terra vegetal,
a que deve as suas propriedades aos detritos de matérias orgânicas provenientes das plantas e dos animais. 4. As camadas inferiores, colocadas abaixo da camada vegetal, receberam em geologia o nome de rochas. Essa palavra nem sempre está ligada à ideia de uma substância pedregosa. Ela significa antes um leito ou um banco de uma substância mineral qualquer. Algumas rochas são formadas de areia, de argila, de calcário argiloso e de seixos rolados, fragmentos de pedras em formato arredondado. Outras rochas são formadas de pedra propriamente ditas, mais ou menos duras, tais como o granito, o mármore, o giz, as pedras calcárias, as pedras dos moinhos, os carvões de pedra, os asfaltos e etc. Dizemos que uma rocha é mais ou menos forte de acordo com a espessura que ela possui. Inspecionando a natureza dessas rochas ou camadas, é possível reconhecer, por certos sinais, que umas provêm de matérias fundidas e às vezes vitrificadas pela ação do fogo, e outras provêm de substâncias terrosas depositadas pela água. Algumas dessas substâncias se conservam desagregadas, como é o caso das areias. Outras substâncias, que no início estavam no estado pastoso, sob a ação de certos agentes químicos ou por outras causas, endureceram e adquiriram com o tempo a consistência da pedra. As camadas de pedra superpostas indicam que elas sofreram depósitos sucessivos. Portanto, o fogo e a água participam da formação dos materiais que compõem a parte sólida do globo terrestre. 5. A posição normal das camadas terrosas ou pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, é a posição horizontal. Quando vemos essas superfícies imensas, que se estendem a perder de vista sob uma forma horizontal perfeita, lisas como se tivessem sido niveladas por um rolo compressor, ou esses fundos de vale tão planos como a superfície de um lago, temos a certeza de que em uma época, mais ou menos remota, esses lugares estiveram por um longo período cobertos por águas tranquilas que, ao se retirarem, deixaram a seco as terras que elas depositaram durante o período em que ali permaneceram. Depois que as águas foram retiradas, essas terras se cobriram de vegetação. Se, em vez de terras úmidas, lamacentas, com calcário e argila, próprias para assimilar os princípios nutritivos, as águas tivessem apenas depositado areias silicosas, sem agregação, teríamos as planícies arenosas e áridas que constituem os desertos. Os depósitos deixados pelas inundações parciais e os que formam os aterros nas fozes dos rios podem nos dar, em escala menor, uma ideia disso. Observação: foz, ponto em que o rio desemboca no mar ou em outro rio. 6. A posição horizontal é a mais comum e é aquela que normalmente assume as formações onde a água esteve presente. Entretanto, não é raro ver rochas duras nas regiões montanhosas e em extensões bem grandes, cuja natureza indica que foram formadas pelas águas, mesmo estando essas rochas na posição inclinada, e algumas vezes até mesmo na posição vertical. Segundo as leis de equilíbrio dos líquidos e da gravidade, os depósitos aquosos somente podem se formar em planos horizontais, pois os que se formam em planos inclinados são arrastados pelas correntes e pelo seu próprio peso para lugares mais baixos. Assim, torna-se evidente que esses depósitos foram levantados por uma força qualquer depois de terem sido solidificados e transformados em pedra. Levando em conta essas considerações, podemos concluir com certeza que todas as camadas pedregosas, provenientes de depósitos aquosos, se encontravam na posição horizontal e que foram formadas no decorrer dos séculos
por águas tranquilas. Podemos concluir também que todas as vezes que essas camadas se encontravam na posição inclinada, o solo sofreu um abalo e foi deslocado posteriormente, por cataclismos gerais ou parciais de maior ou menor intensidade. Observação: cataclismo. Transformação violenta que ocorre na superfície da Terra, terremoto. 7. Um fato característico e da mais alta importância pelo testemunho irrecusável que oferece, consiste na existência de despojos fósseis de animais e vegetais, que são encontrados em quantidades enormes dentro das diferentes camadas. Como esses despojos se encontram até nas pedras mais duras, devemos concluir que a existência desses seres é anterior à formação dessas mesmas pedras. Ora, se levarmos em conta o prodigioso número de séculos que foram necessários para que o seu endurecimento se produzisse e para que elas atingissem o estado em que se encontram desde tempos em que a memória não pode mais alcançar, chegamos à consequência lógica de que o aparecimento de seres orgânicos sobre a Terra se perde na noite dos tempos e que, portanto, é bem anterior à data assinalada pela Gênese de Moisés. Nota de Allan Kardec. Fóssil, do latim fossilia, fossilis, é derivado de fossa e de fodere, que significa cavar, escavar a terra. A geologia utiliza essa palavra para designar corpos ou despojos de corpos orgânicos de seres que viveram anteriormente às épocas históricas. Por extensão, também utilizamos a palavra fóssil para designar as substâncias minerais que revelam traços da presença de seres organizados, tais como as marcas deixadas por animais ou vegetais. A palavra petrificação refere-se somente aos corpos transformados em pedra, pela infiltração de matérias silicosas ou calcárias nos tecidos orgânicos desses animais ou vegetais. Todas as petrificações são necessariamente fósseis, mas nem todos os fósseis são petrificações. Os objetos que se revestem de uma camada pedregosa, quando mergulhados em águas com muitas substâncias calcárias, como as do regato de Saint-Alieri, perto de Clermont, em Auvergne, França, não são petrificações propriamente ditas, mas simples incrustações. Quanto aos monumentos, inscrições e objetos provenientes da fabricação humana, esses pertencem ao domínio da arqueologia. 8. Entre os despojos de vegetais e de animais, existem alguns que foram impregnados, em todos os pontos de sua substância, por matéria calcária, sem que isso lhes tenha alterado a forma. Esses restos orgânicos foram transformados em pedra, com algumas apresentando a dureza do mármore. Essas são as petrificações propriamente ditas. Outros despojos de vegetais e animais foram simplesmente envolvidos por uma matéria em estado mais pastoso, deixando-os intactos e até mesmo inteiros nas pedras mais duras. Existem ainda aqueles despojos orgânicos que apenas deixaram marcas gravadas, mas com uma nitidez e delicadeza impressionantes. No interior de certas pedras tem-se encontrado até marcas de passos, e pela forma das patas, dos dedos e das unhas, é possível reconhecer a que espécie o animal pertencia. 9. É fácil de compreender que os fósseis de animais são formados somente pelas partes sólidas e resistentes, ou seja, pelos ossos, pelas escamas, pelos chifres e, algumas vezes, até por esqueletos completos. Entretanto, normalmente os fósseis são formados apenas por partes isoladas, cuja procedência é fácil de ser reconhecida. Pelo exame de uma mandíbula, de um dente, logo se sabe se o animal era herbívoro ou carnívoro. Como existe uma correlação necessária entre todas as partes do animal, a forma de uma cabeça,
de uma omoplata, de um osso da perna, de uma pata, é suficiente para que se possa determinar o seu porte, a sua forma geral e o tipo de vida que ele levava. Os animais terrestres têm uma organização que não permite confundi-los com os animais aquáticos. Os peixes e as conchas fósseis são extremamente numerosos. Às vezes, as conchas formam, só elas, bancos inteiros de grande espessura. Pela natureza deles é possível reconhecer, sem grandes dificuldades, se eles são animais marinhos ou de água doce. Nota de Allan Kardec. Georges Cuvier, zoólogo e paleontólogo francês, levou a ciência paleontológica a um ponto tal que basta um só osso para determinar o gênero, a espécie, a forma, os hábitos e até mesmo para reconstituir o animal por inteiro. 10. As pedras pequenas, de formato arredondado e superfície lisa, que em determinados lugares formam rochas imensas, dão um indício claro da sua origem. Elas são arredondadas, assim como as pequenas pedras da beira do mar, sinal evidente do atrito que sofreram por efeito do movimento das águas. As regiões onde elas se encontram enterradas em massas consideráveis foram certamente ocupadas pelo oceano ou durante muito tempo por águas violentamente agitadas. 11. Além disso, os terrenos das diversas formações se caracterizam por possuir a mesma natureza dos fósseis que neles são encontrados. Os mais antigos contêm espécies de animais ou vegetais que já desapareceram completamente da superfície do globo. Algumas espécies mais recentes também já desapareceram, mas conservam espécies semelhantes que diferem das que não existem mais, pelo porte, normalmente menor, e por algumas variações de forma. Outras espécies, das quais ainda vemos os seus últimos representantes, tendem evidentemente a desaparecer num futuro mais ou menos próximo, tais como os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, etc. Assim, à medida que as camadas terrestres se aproximam da nossa época, as espécies animais e vegetais também se aproximam das que existem hoje. As perturbações, os cataclismos pelos quais a Terra passou desde a sua origem, mudaram as condições para a manutenção de certos tipos de vida e fizeram com que gerações inteiras de seres vivos desaparecessem. 12. Ao estudar a natureza das camadas geológicas, é possível saber perfeitamente se, na época da sua formação, a região onde elas estavam era ocupada pelo mar, pelos lagos ou por florestas e planícies povoadas por animais terrestres. Assim, se numa mesma região encontramos uma série de camadas superpostas, contendo alternadamente fósseis marinhos, terrestres e de água doce, e essas camadas se repetem muitas vezes, isso é uma prova incontestável de que essa mesma região foi invadida inúmeras vezes pelo mar, esteve coberta por lagos e posteriormente ficou seca. E quantos séculos e séculos não foram precisos para que cada período se completasse? Que força poderosa não foi necessária para deslocar e trazer de volta o oceano e para levantar as montanhas? Por quantas revoluções físicas e comoções violentas a Terra não teve que passar antes de ser como ela é hoje, desde os tempos históricos? E ainda existem aqueles que querem que tudo isso seja executado num período de tempo menor que uma planta leva para germinar, referindo-se aos 6 dias da criação, conforme ensina a Bíblia. 13. O estudo das camadas geológicas comprova, conforme já foi dito, a realidade das formações sucessivas, que mudaram o aspecto do globo e dividiram a sua história em muitas épocas. Essas épocas constituem o que se chama de períodos geológicos, cujo conhecimento é essencial para o estabelecimento da Gênese. Os 6 principais períodos geológicos são os seguintes: período primário, de transição, secundário, terciário,
diluviano, pós-diluviano ou atual. Os terrenos formados durante cada período também são chamados de terrenos primitivos, de transição, secundários e assim por diante. Desse modo, é possível dizer que uma determinada camada ou rocha, que um determinado fóssil, se encontra num terreno que pertenceu a um determinado período geológico. 14. É muito importante notar que o número desses períodos não é absoluto, uma vez que eles dependem dos sistemas de classificação utilizados. Nos 6 principais períodos mencionados, estão apenas aqueles que foram responsáveis por uma modificação notável e geral no estado do globo. Entretanto, a observação prova que muitas formações sucessivas ocorrem durante cada um desses períodos. É por isso que esses 6 períodos, que têm como característica principal a natureza dos terrenos, são divididos em 26 subperíodos com formações gerais bem definidas, sem contar com as formações que provêm de modificações derivadas de causas puramente locais.